Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje, continuando a estudar o livro de 1 Samuel, né? Hoje nós vamos adentrar no capítulo 10. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 8, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nesta passagem, Deus afirma que a sua existência é eterna. Antes que tudo fosse criado por ele, existia. Pelo seu poder, todas as coisas foram criadas. Bastou apenas uma palavra e todas as coisas foram feitas. Podemos até ser taxados assim de insensatos, mas até que nos prove o contrário, cremos neste poder do nosso Deus nas nossas vidas. E não cabe também nós fazermos julgamento para aquele que entende diferente, pensa de uma forma diferente. Como vimos anteriormente, aí no capítulo 9, Deus ele demonstra um dos seus atributos que somente a ele pertence. Ele tem 3 atributos somente dele, são a onisciência, onipotência e onipresença. Atributos divinos que podem ser encontrados aí em vários livros da Bíblia. Dentre eles, o Salmo 139. E eu te convido a ler esse salmo e meditar nele, você vai entender. Mas ficou manifesto aí no capítulo 9 a onisciência e onipotência de Deus, ao conduzir todas as coisas, fazendo que até as jumentas lá de Quis se extraviassem, para que Saul saísse à sua procura e encontrasse com Samuel. E a partir daí vamos ver uma nova história, uma nova fase na vida do povo de Deus. Deus ele revela lá a Samuel o seu objetivo em atender o anseio do povo. E no final do capítulo 27, nos diz assim: E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém, tu espera agora, e te farei ouvir as palavras de Deus. Samuel acompanha Saul, até a saída da cidade, juntamente com seu servo que o acompanhava. Mas em determinado momento ele diz a Saul para mandar o seu servo se distanciar deles, porque tinha algo a revelar a respeito de Deus, que Deus colocou em seu coração para dizer. Entendo que são revelações que foram destinadas apenas a Saul e que não havia necessidade que o servo ouvisse alguma coisa, para não ocorrer o risco de fazer coisas precipitadamente. Não estou afirmando aqui que o servo seria um fofoqueiro, mas sem querer poderia dizer algo antes do tempo estabelecido por Deus. Entendo que tudo é no tempo do Senhor, as nossas ações, o nosso falar. Salomão foi muito sábio ao escrever em Eclesiastes que há tempo para tudo, e uma das suas falas é há tempo de falar e tempo de calar. Temos que esperar o tempo certo para nos posicionar, pois podemos atropelar algo que será feito adiante. E vamos entender um pouco desta fala de Samuel a Saul ao estudarmos os primeiros versos do capítulo 10. O verso 1 nos diz: Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Samuel derrama ali o azeite na cabeça de Saul, mas isso não poderia ser feito ali na frente do servo? Poderia sim, ser na frente de muitas pessoas, mas ainda não era a hora de ser revelado o motivo deste ato. Vemos Samuel repetindo praticamente as mesmas palavras, as mesmas perguntas que ele fez anteriormente no capítulo 9, no verso 20, que você pode conferir aí. Este derramamento do azeite era um sinal da unção de Deus na vida de uma pessoa, pois Samuel mesmo diz: Não te ungiu o Senhor? O homem foi apenas um instrumento ao derramar o azeite, mas a obra, ela é de Deus. A necessidade desta unção nos dias de hoje, você poderia perguntar. No meu entendimento, e de acordo com a palavra do Senhor, eu não acredito que haja mais esta necessidade, pois quando Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito Santo do Senhor foi enviado e passou a habitar no coração de todo aquele que crê na sua obra redentora, na obra redentora de Jesus. Este fato é narrado lá no livro de Atos, no capítulo 2.
somos selados com o Espírito da promessa. Mas não podemos confundir esta presença do Espírito com dons e talentos, que são coisas bem diferentes, né? São coisas que para um estudo à parte, né? O que não é nosso objetivo no momento. E mais uma vez eu afirmo, este é o meu entendimento e você pode concordar ou não, ok? E Samuel passa a revelar algumas coisas que aconteceriam a Saul no caminho de volta para casa. Verso 2, ele vai falar assim: você vai encontrar 2 homens junto ao túmulo de Raquel que vão te falar que as jumentas do seu pai foram encontradas e que ele está preocupado com você. Verso 3 e 4, quando chegares ao carvalho de Tabor, 3 homens que estarão subindo a Deus, a Betel. Betel, lembrando vocês, em Betel é o lugar de adoração a Deus, onde as ofertas eram levadas como gratidão ou remissão de pecados. Eles estão levando ofertas para o Senhor e vão te oferecer pão, e você vai aceitar. No versos 5 e 6, quando você chegar lá em Gibeá, Elohim, onde há uma guarnição dos filisteus, vai encontrar um grupo de profetas que estarão voltando do alto após a adoração, e eles estarão profetizando ao povo as coisas que Deus revelou. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles, e tu serás um novo homem. Verso 7. Quando isso acontecer, faze o que a ocasião te permitir, porque Deus é contigo. O que tiver que ser feito, ali faça, sem receio ou temor. Você vai ser apenas um instrumento para entregar a mensagem do Senhor àquele povo. Aí nós entramos no verso 8, que diz: tu, porém, descerás adiante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Eu descerei a ti. Podemos entender que Samuel tinha outros afazeres antes que pudesse ir ter com Saul, ou até acompanhá-lo, né? Mas o que foi a determinação de Deus para que ele ficasse. O que eu entendo que é o mais certo, é que Deus determinou que ele ficasse ali para completar a sua vontade na vida de Saul. Deus, depois eu vou descer para sacrificar o holocausto ao Senhor e oferecer ofertas pacíficas. Mas você vai aguardar 7 dias. Nada do que te disse poderá ser revelado, até que eu esteja contigo e te diga tudo o que há de fazer. Sabemos que o número 7 na Bíblia ali significa uma perfeição. Creio que neste período Deus estaria tratando o coração de Saul para a empreitada que viria para a sua vida. Baseando na minha vida, imagino como deve ter ficado o coração de Saul. Como assim? Tanta coisa, eu não posso compartilhar nada? Somente uma lição eu gostaria de deixar aqui para nós. Devemos entender que o tempo do Senhor é perfeito. E se observarmos corretamente as suas instruções ao nosso coração, certamente todos os nossos objetivos serão alcançados com perfeição. E nós possamos aguardar no Senhor e entender que há um momento de falar e um momento de calar. E que nós possamos buscar sempre ser esse instrumento do Senhor na vida do seu povo. Amém? Que Deus nos abençoe a entendermos dessa forma. E vamos tomar o nosso cafezinho. Domingo que vem a gente continua, tá bom? Tchau, pessoal.